Fala, Fala galera do canal do Mutley Alvinegro, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo, né? Não vou fazer live hoje, ainda não tô tão bem, né? Tô bem cansado, com muita dor no corpo, então peço que você deixe o like, se inscreva, comente, compartilhe. Infelizmente não vou poder fazer live, mas vou estar fazendo vídeo aqui, não vou me... Independente da situação física, eu vou estar produzindo conteúdo aqui para vocês. Beleza? E vamos fazer o react da coletiva do Condé. Tá bom? Então deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos. Quem quiser ajudar na produção do conteúdo com o Pix, temos aqui em cima. Quem quiser ajudar na Pix aqui embaixo também tem aí. E vou deixar fixado no comentário a chave Pix para quem quiser fortalecer na produção do conteúdo. Lembrando que nós já iniciamos a arrecadação do transporte, né, para o jogo de Ceará e Vasco na Arena Castelão na terça-feira. E aí tem um detalhe também, né? É um jogo 9h30, né? Eu vou sair por volta de 00h30 lá do estádio. Aí pode ser que esteja chovendo, enfim. Quem puder ajudar na produção do conteúdo, fica aí pra vocês. Vamos de vinheta na volta, react da coletiva do treinador Léo Condé. Vamos lá, ainda um pouco frustrado pelo resultado e pela forma que o Ceará jogou. Mais tarde vai sair um resumo, né, do pós-jogo. Mas vamos ver o que o Condé tem para falar sobre o jogo. Deixa eu aumentar aqui o volume. Perfeito. Léo, vocês fizeram um bom primeiro tempo, né? Inclusive saíram à frente do placar. O que não funcionou direito no segundo tempo na equipe do Ceará? Você inclusive chegou a fazer até 6 substituições, uma delas por conta de concussão, né, do jogador do Juventude. O que não teria funcionado, na tua opinião, no segundo tempo? Talvez os desfalques, talvez a estreia do Lelê, de faltar um pouquinho de entrosamento também. Aqui que você colocaria esse revés, essa virada que o Ceará sofreu aqui por 2-1? Realmente é um pouco de tudo, né? Como você mesmo frisou, eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo bem equilibrado, talvez o Juventude com um pouco mais de posse de bola, mas a gente conseguindo fazer boas transições, bons contra-ataques, criamos ali algumas boas situações de gols, até em jogada de bola parada. O Éder também cabeceou uma bola muito próxima ali. Segundo tempo, o Juventude... Primeiro tempo dele, leitura ok, dentro da estratégia que o Ceará traçou. Não tem problema, apesar da falha no primeiro gol, né? Voltou um pouco melhor. No momento que... Eu não acho que foi o segundo tempo todo ruim nosso. No momento que a gente esteve um pouco melhor, entre os 10, 20 minutos, a gente teve 2 chances boas com o Ailon ali, né? Uma quase que ele acerta o cabeceio ali próximo do gol. Depois ele limpou bem a jogada. Talvez... precipitou um pouco na finalização, mas faz parte, teve tranquilidade para fazer o primeiro gol também. E depois, no erro nosso de marcação, que normalmente a gente não erra, a gente perdeu uma bola de meio, né? A gente abriu um pouco, o passe entrou entre lateral e zagueiro. Ó, o detalhe que eu falei do jogo, né? Muita gente criticando o Fabiano, né? Mas o Ceará abriu demais o passe entre zagueiro e lateral e a bola entrou, né? Mérito também de jogador do Juventude. E o Juventude fez o 2-1. E realmente, naquele momento, alguns jogadores foram se desgastando, como você mesmo citou. A gente tem sofrido um pouco aí com a perda de jogadores de peças importantes, né? Já vinha jogando sem Pedro Henrique, sem Richardson, né? Aí no último jogo perdemos o Fernandinho, ao longo da semana também o Mugni, Matheus Bahia, o reserva imediato do Matheus Bahia. Só para trazer um ponto aqui, isso eu não acho, não gostei dessa fala do Condé, porque aqui ele tá meio que, quem sabe se eu tivesse o elenco todo à disposição, a impressão que passa é essa, entende? Ele não tá falando isso, as palavras dele não diz isso, mas de uma forma indireta, tá meio que, não, mas a gente perdeu muito jogador, mas os reservas estão aí pra quê? Quando foi apresentado os reservas e trouxeram os reservas, qual era o intuito? Sabe? O Éder não foi mal. Outros jogadores não foram mal. Também nós
nós perdemos, que é o Nicolas, então a gente teve que improvisar um zagueiro ali. Foi um contexto que acaba, de uma certa forma, atrapalhando um pouco, mas não serve de desculpa, são situações. Perfeito, não serve de desculpa. Se não serve de desculpa, não precisava ter falado. O campeonato é difícil, é sempre difícil jogar contra o Juventude aqui no Jacone também, não é só o Ceará que vai ter dificuldade, qualquer equipe que vir jogar aqui vai ter dificuldade, vai ter esse empecilho também. Agora cabe a gente se mobilizar, já pensar no jogo seguinte contra o Vasco, para a gente chegar forte e conseguir um bom resultado em casa diante do nosso torcedor. Perfeito, não tem outra coisa a fazer, né? Espero que já estejam todos em casa, né, pelo voo fretado, que façam o trabalho de recuperação o melhor possível para ter o máximo melhor fisicamente para o próximo jogo. Professor, na sua avaliação, né, por onde que passou essa derrota do Ceará? A gente viu um primeiro tempo muito equilibrado, um segundo tempo também em que o Ceará tentou ir para o ataque, o Juventude conseguiu explorar muito bem esse contra-ataque, né, esse contra-golpe. Na sua visão, por onde que passou essa derrota do Ceará na noite de hoje? Eu acho que assim, o segundo gol do Juventude realmente foi num momento meio crucial, um momento que a gente estava relativamente bem na partida ali. Como eu falei, a gente teve duas boas chances com o Ailon naquele momento. E aí eles fizeram o gol, de uma certa forma, o aspecto físico também, né, alguns jogadores um pouco sem ritmo, a gente teve que modificar, e aí acaba mexendo muito na equipe, né, da nossa base que vem atuando. A gente perdeu muitos atletas por lesão. Aqui ele traz um outro ponto, né? E aí eu gosto mais disso, tá? Gosto da fala dele, não da desculpa, tá? Mas os jogadores estarem sem ritmo. E aí eu trago um contraponto. Se os jogadores estão sem ritmo é porque eles não estão jogando. Tem pouca minutagem. O Martínez, pouca minutagem. Espero que o Condé dê uma minutagem maior para que os jogadores sejam cobrados de uma melhor forma. Eu acho que o Condé ele tem uma parcela de culpa no resultado, mas a parcela não é só dele. Né? Acho que no momento que ele demora para mexer, enquanto o time pedia velocidade, enquanto o time pedia outras coisas, ele não mexeu. Eu acho que o aspecto de conjunto nosso hoje realmente foi um fator assim, determinante para que a gente não conseguisse fazer um jogo como um todo bem estruturado como a gente normalmente faz. Aí, ó. Um jogo bem estruturado como normalmente a gente faz. Só que isso não é a primeira vez, né? Contra o Red Bull, houve a estrutura só no primeiro tempo. Contra o Grêmio, houve a estrutura no primeiro tempo. A gente tá se perdendo no decorrer do jogo. Queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para ti também, Léo. Justamente na semana que tu teve a semana toda para trabalhar, né, o Ceará acabou perdendo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro em si, muitas vezes os técnicos, os jogadores, eles sofrem por conta do calendário. E o Ceará hoje está na Copa do Brasil, o Ceará está na Copa do Nordeste, está também no Campeonato Brasileiro. No entanto, você teve a semana toda para trabalhar, né? Inclusive, o clube fretou um avião, né, para melhorar essa questão da logística, assim. De certa forma, isso não acaba sendo um contrassenso? Como é que você avalia justamente na semana em que você teve uma semana toda para trabalhar? O clube, os jogadores puderam descansar, você também, né? Daqui a pouco o ritmo de ter... Não gostou não, ele mudou o semblante, ó. Não é porque a cara do Condé é assim mesmo. Brasileiro em si, muitas vezes, justamente na semana que tu teve a semana toda para trabalhar, né, o Ceará acabou perdendo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro em si, muitas vezes os técnicos, os jogadores, eles sofrem por conta do calendário. E o Ceará hoje está na Copa do Brasil, o Ceará está na Copa do Nordeste, está também no Campeonato Brasileiro. No entanto, você teve a semana toda para trabalhar, né? Inclusive o clube fretou um avião, né, para melhorar essa questão da logística, assim. De certa forma, isso não acaba sendo um contrassenso? Como é que você avalia justamente na semana em que você teve uma semana toda para trabalhar? O clube, os jogadores puderam descansar, você também, né?
daqui a pouco o ritmo de ter um jogo no meio da semana, ele de certa forma deixa os jogadores mais vivos para o final de semana? Como é que você avalia isso? O futebol ganha e perde jogando com 2 jogos na semana, a semana aberta. O fatalidade foi uma semana que a gente perdeu um dos principais jogadores nossos na última partida contra o Grêmio, Fernandinho. Perdemos o Mugni, que tem sido um dos destaques da equipe na temporada, e o Matheus Bahia também. Foi fatalidade. Às vezes, de repente, a gente fica procurando alguma situação, mas não teve. E realmente o clube vem, não só nesse contexto de fretar avião, mas o clube, dentro das suas condições, vem tentando fazer o melhor sempre. E vai continuar sendo assim, como da nossa parte, dos atletas também. Vai ser uma via de mão dupla. Legal essa última pergunta, essa última resposta, tá? Dele falar que todo mundo tá se dando o melhor, ao melhor, né? Não tá sendo o suficiente, Condé, meu ponto de vista. Mas não posso questionar o interesse, a vontade dos caras, né? Pode faltar organização em alguns momentos, pode faltar atenção dos jogadores em campo, pode faltar um pouquinho de atitude do Condé em alguns momentos para mudar jogador, mas eu não posso reclamar de vontade, né? A diretoria faz seu esforço, a presidência faz seu esforço, a diretoria, as comissões, tanto técnica como fisiológica. Os jogadores estão fazendo o deles também, apesar de não estar sendo o suficiente, né? Não foi o suficiente nesse último jogo. Mas é isso, cara. Num contexto geral, achei interessante alguns pontos que o Condé apresentou na coletiva, mas não tem tempo para ficar chorando, remoendo, né? Agora é refletir a derrota, o peso da derrota, a situação que nós nos encontramos hoje. Era um jogo, mais uma vez, pontuável e a gente não conseguiu pontuar. Vamos ver o que é que o Condé vai fazer para terça-feira, tá? Se Deus quiser, amanhã eu volto para as lives. Hoje eu vou soltar mais um vídeo, né? O resumo do pós-jogo. Amanhã eu trago o pós-tático. Vou em busca de um produtor de conteúdo do Vasco para ver se eu convido para a live. E é isso, tá bom? Não se esqueçam, quem puder e quem quiser, quem tiver condição financeira, vá para o estádio. O Ceará precisa, terça-feira, na Arena Vozão. Tá bom? Então deixem um like, se inscreva, comente, compartilhe, mande para os amigos, ajude a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Motley Alvinegro. Quem quiser ir além, tem o Superchat e o Pix que fortalecem demais na produção do conteúdo. Esse foi o react da coletiva do Condé e tamo junto. É nóis.